Tem fundo de investimento que parece estar rendendo direitinho, mas já entra em campo com um desconto silencioso comendo um pedaço do seu resultado sem fazer alarde. Você olha o saldo, vê que o dinheiro subiu, acha que o time está ganhando o jogo, mas no meio dessa partida já teve uma mordida que muita gente nem percebeu. E é exatamente disso que a gente vai falar hoje, do come-cotas. Esse mecanismo que vai reduzindo o que o seu investimento poderia render, enquanto muita gente continua olhando só para o placar e achando que está tudo sob controle. O come-cotas é, na prática, uma antecipação do imposto de renda que acontece em alguns fundos de investimento. Então já vale limpar uma confusão logo de cara. Não é taxa nova, não é multa, não é pegadinha escondida no aplicativo. É imposto, só que cobrado antes do investidor resgatar o dinheiro. E o ponto mais traiçoeiro é justamente esse, porque como essa cobrança não vem com barulho, muita gente investe por bastante tempo sem entender que parte do rendimento já foi cortada no caminho. E quando você percebe que não se trata de uma cobrança comum, a dúvida natural é entender por que ele ganhou esse nome tão curioso. Ele se chama come-cotas, porque a cobrança acontece tirando uma parte das suas cotas do fundo. Não sai um boleto, não aparece um débito separado na sua conta, não vem um aviso dramático dizendo que arrancaram um pedaço do seu rendimento. O que acontece é mais discreto. O número de cotas diminui para pagar essa antecipação de imposto. Ou seja, o investimento continua lá, mas com menos cotas trabalhando por você dali para frente. É como se o time continuasse jogando normalmente, só que com uma peça a menos no elenco e sem a torcida perceber na hora. E se essa mordida acontece de forma tão silenciosa, a próxima coisa que precisa ficar clara é quando exatamente ela aparece. Muita gente imagina que imposto em fundo só aparece no momento em que a pessoa decide sacar o dinheiro. No caso do come-cotas, não é assim. Essa cobrança costuma acontecer 2 vezes por ano. Geralmente no fim de maio e no fim de novembro, mesmo que você não tenha mexido um centavo no investimento. E é justamente isso que pega tanta gente desprevenida, porque a pessoa está ali tranquila, deixando o dinheiro render, e de repente o regulamento entra em ação sem pedir opinião. O jogo parecia parado, mas o relógio continuou correndo. Só que saber quando ele aparece ainda não resolve tudo, porque essa cobrança também não pesa igual em qualquer fundo. Quando a gente fala de come-cotas, existe uma diferença importante entre fundos de curto prazo e fundos de longo prazo. E aqui mora uma armadilha que confunde bastante gente. Esse curto e longo prazo não tem a ver com quanto tempo você quer deixar o dinheiro investido, mas com a característica do próprio fundo. Então não adianta pensar, eu vou deixar por anos, então isso aqui deve ser longo prazo. Não é a sua intenção que define a regra. É o produto. E isso importa porque cada tipo tem uma forma de tributação antecipada que pesa de um jeito diferente no seu rendimento. Então, antes de olhar só para o nome bonito do fundo ou para a rentabilidade que aparece na tela, vale entender quanto essa regra pode comer no meio do caminho. Nos fundos de longo prazo, o come-cotas normalmente antecipa 15% sobre o rendimento. Nos de curto prazo, essa antecipação costuma ser de 20%. Parece só um detalhe técnico, desses que o pessoal pula porque acha chato, mas não é. Essa diferença mexe diretamente no quanto do seu dinheiro continua inteiro dentro do fundo para render de novo. E no investimento, esse detalhe faz diferença porque não basta só ganhar. Importa também quanto sobra em campo para continuar jogando o resto da temporada. Quando você entende isso, começa a perceber que o problema do come-cotas não está só no valor que ele tira hoje, mas na força que ele tira do crescimento de amanhã. E é por isso que vale sair um pouco da teoria e ver como essa cobrança acontece na prática. Na prática, o mecanismo funciona de um jeito simples de entender, mesmo que muita gente nunca tenha parado para olhar. Você aplica em um fundo, esse fundo rende ao longo do tempo, e sobre esse rendimento entra a antecipação do imposto. Só que, em vez de o dinheiro sair da sua conta como se fosse uma cobrança comum, o fundo reduz a quantidade de cotas que você possui. E é aí que está o lance traiçoeiro da história, porque muita gente continua vendo o valor investido lá e acha que está tudo fluindo normal, sem perceber que a base que vai continuar rendendo já ficou menor. O patrimônio não desaparece de uma vez, mas perde força.
E quando a gente coloca número nisso, fica ainda mais fácil de enxergar onde essa tesoura entra. Imagina que o seu fundo rendeu R$ 500 em determinado período. Em vez de esse valor ficar inteiro lá dentro, rendendo mais e empurrando o seu patrimônio para frente, uma parte desse lucro já vira imposto antecipado. A cobrança acontece. O fundo reduz o equivalente em cotas e o jogo segue. É por isso que muita gente subestima o come cotas. Olhando um semestre isolado, pode até parecer pouca coisa. O problema é que quase todo corte pequeno parece inofensivo quando você olha só um lance. Agora, quando isso se repete ao longo do tempo, o resultado começa a pesar. E aí surge uma pergunta importante, porque ninguém quer tomar esse desconto sem nem saber se está no tipo de fundo em que isso acontece. E já que até aqui deu para ver que um detalhe desses muda bastante o jogo, aproveita para seguir e se inscrever no canal, porque aqui a ideia é justamente essa: te ajudar a entender o dinheiro sem complicação e sem cair em armadilha que muita gente nem percebe. O come cotas aparece com frequência em vários fundos de renda fixa, fundos DI, cambiais e multimercados. Ou seja, não é um negócio raro, escondido num canto esquisito do mercado. Muitas vezes ele está justamente naquele fundo que a pessoa escolheu porque parecia simples, estável ou até conservador. E isso mostra um erro bem comum. O investidor compara aplicações só pelo rendimento que aparece na vitrine, mas esquece de olhar a regra tributária que vem junto. Aí dois fundos parecem estar jogando o mesmo campeonato, mas um deles já vai perdendo pedaço do resultado no meio da partida. E antes que isso vire outra confusão, já vale esclarecer uma coisa que muita gente pensa errado. Come cotas não significa pagar imposto duas vezes. Tem gente que escuta falar de come cotas e já acha que inventaram mais uma cobrança para atrapalhar a vida de quem investe. Não é isso. O come cotas não é imposto novo e nem cobrança em dobro. É o mesmo imposto de renda, só que uma parte dele é recolhida antes do resgate. Depois, lá na frente, quando você sacar, pode haver só um ajuste final dependendo do caso. Então o problema não é pagar duas vezes pelo mesmo lance. O problema é que esse adiantamento tira uma parte do dinheiro que ainda poderia continuar rendendo. E quando o investimento perde essa força cedo demais, o efeito no longo prazo começa a aparecer de um jeito que muita gente só percebe tarde. É no longo prazo que o come cotas mostra por que ele não é só um detalhe burocrático. Quando suas cotas são reduzidas, sobra menos dinheiro rendendo dali em diante. E como o investimento depende muito do tempo trabalhando junto com os juros compostos, qualquer corte antecipado vai enfraquecendo esse crescimento aos poucos. Não é aquele tombo que assusta na hora, como um 7-1 financeiro. É mais aquele jogo em que o time vai perdendo fôlego, vai ficando sem perna, e quando você olha o resultado final percebe que deixou muito pelo caminho. O investidor que não entende isso acaba focando só no que entrou e esquece de olhar o que deixou de crescer. E é justamente por isso que a rentabilidade bruta, sozinha, pode enganar mais do que parece. Tem fundo que fica bonito no anúncio, no comparador, no aplicativo e até naquela conversa rápida em que alguém fala: esse aqui rendeu bem. Só que rentabilidade bruta, sozinha, conta no máximo meia verdade. Porque para saber se o investimento é realmente bom, você precisa olhar o que acontece depois das taxas, dos impostos e das regras específicas daquele produto. Senão a pessoa se apaixona pelo número e esquece de analisar o jogo inteiro. É como olhar só posse de bola e achar que o time deu show, quando na prática finalizou mal e voltou para casa sem os 3 pontos. No investimento vale a mesma lógica. O que importa não é só quanto rendeu no papel, mas quanto sobrou de verdade. E aí a pergunta deixa de ser: quanto esse fundo entrega? E passa a ser: o que eu preciso observar antes de entrar nele? Antes de colocar dinheiro em um fundo, o ideal é fazer um checklist mental básico, sem complicar. Entender que tipo de fundo é, como funciona a tributação, quais taxas ele cobra e em que momento o imposto entra em campo já muda bastante a leitura da partida. Não precisa virar especialista, nem decorar palavra difícil para investir melhor. Precisa, isso sim, parar de entrar no produto só porque alguém falou que era bom ou porque o número do rendimento parecia bonito na tela. Quando você entende a regra,
Para de tratar todo o fundo como se fosse igual e começa a perceber onde estão as diferenças que realmente mexem no seu bolso. E quando essa chave vira, fica muito mais fácil enxergar o erro mais comum de quem investe sem entender direito o que está contratando. No fim das contas, o Come-Cotas é isso. Um desconto invisível que vai tirando parte da força do seu investimento sem fazer muito barulho. Ele não aparece como boleto, não chega como susto escancarado, mas reduz o quanto o seu dinheiro poderia crescer se continuasse inteiro por mais tempo. Por isso, antes de olhar só para o rendimento e sair animado com o placar, vale entender a regra do campeonato. Porque no dinheiro, como no futebol, não basta ver o resultado no telão. Quem quer jogar bem de verdade precisa entender o jogo inteiro, senão corre o risco de achar que está indo bem, enquanto já está jogando com um a menos. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como o jogo funciona, já se inscreve no canal e segue o conteúdo, porque ainda tem muita coisa importante por aqui para te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro sem entrar em roubada.